Oi, gente querida, tudo bem com vocês? Hoje eu estou trazendo a sexta mensagem da série sobre as 7 igrejas, tá? É a 5ª igreja, mas é a sexta mensagem. Antes de começar, eu quero dizer para você que se você ainda não se inscreveu no meu canal, você pode fazer, ir lá, curtir também, clicar no sininho e compartilhar se você gostar da mensagem, tá bom? Esta série sobre as 7 igrejas, ela é muito interessante porque existiram de fato 7 igrejas na Ásia para as quais Jesus se endereça. Mas cada uma dessas igrejas representa um período profeticamente na história da igreja, que começa com o Pentecostes e termina com o arrebatamento. Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Sardes, tá? Tá lá em Apocalipse capítulo 3, versículos 1 a 6, que diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será vestido de vestiduras brancas. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos lá, gente, tem muita coisa bonita para compartilhar com vocês. Quero começar falando sobre a cidade. A cidade ficava aproximadamente 48 quilômetros da cidade de Tiatira. Ela foi capturada, por Ciro o Grande, o persa. E como é que ele conseguiu capturar uma cidade que ficava num lugar alto, num platô? Ele conseguiu descobrir uma passagem secreta por meio da montanha e ali ele subiu com seus exércitos. O que tem de interessante também nessa cidade é que ali que foi cunhada pela primeira vez uma moeda, também era conhecida por sua riqueza e especialmente a riqueza que vinha da indústria tapeceira, de tapetes. Jesus se apresenta como um conselheiro, aquele que vai dar conselho. E ele se apresenta da seguinte maneira: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Bom, obviamente, esta figura, 7 Espíritos de Deus, não significa que Deus tenha 7 Espíritos. Na verdade, isso é retirado lá de Isaías capítulo 11, em que Deus apresenta 7 aspectos diferentes do seu Espírito, da sua capacidade como Espírito de sabedoria, de temor, de revelação e daí por diante. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui? Que ele conhece tudo, que ele sabe de tudo, tem toda sabedoria, todo conhecimento, e ele, quando escreve para esta igreja, a igreja de Sardes, ele escreve sabendo da sua realidade espiritual, das suas lutas e daí por diante. Jesus faz um elogio para esta igreja nos versículos 3 e 4, que ele diz assim: Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Esse período da história ainda tinha uma grande influência por parte da idolatria. Só que esta já é uma igreja pós-reforma. Então aqui ele está falando também de outros tipos de contaminação, como, por exemplo, corrupção dentro da igreja,
corrupção do ponto de vista moral. E Jesus está dizendo que tem alguns dentro dessa igreja que não se contaminaram e por isso eles recebem esse elogio, tá? Importante que a gente saiba que Deus sempre terá um remanescente em qualquer tempo, em qualquer igreja, inclusive nos nossos dias, que é o pior de todos os tempos, né? Nós vamos chegar lá quando falamos de Laodiceia, tá? Mas qual é a condenação que Jesus faz para esta igreja? Está no capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Então, esta é a figura do protestantismo, tá? Eles descobriram grandes verdades extraordinárias, as verdades que Lutero descobriu, Calvino, começaram a ser corrompidas depois, tá? E a teologia começou a se adaptar às necessidades do mundo, né, das nações, e começaram a abrir concessões. Isso é tão verdade, gente, que até dentro da igreja luterana surgiu um movimento de resistência chamado os pietistas, que é aquele grupo de luteranos de verdade, a gente pode chamar de luteranos raiz, né, que entenderam que o luteranismo tinha se tornado uma religião somente de dogmas, mas que não tinha mais aquela paixão, aquele fogo, aquela conversão genuína. Então, eles criaram esse movimento de vamos dizer, resistência chamado os pietistas. Mas aqui não está falando do luteranismo, está falando da igreja em geral, tá? Então, a verdade é que os rituais substituíram a verdadeira espiritualidade. Então, a palavra para Sardes prova que a reforma, ainda que tenha sido uma grande reforma, uma iniciativa maravilhosa de Deus, do Espírito Santo e dos reformadores, ela não alcançou o seu objetivo de restaurar a igreja, o ideal do Novo Testamento, ou seja, da igreja primitiva, aquela paixão, o poder de Deus, a palavra em cima da doutrina dos apóstolos e daí por diante. Bom, o conselho de Jesus, então, é ser vigilante, tá? Nos versos 2 e 3 ele diz assim: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque eu não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Ou seja, o Senhor sempre dá oportunidade para as pessoas se arrependerem. E quando ele fala de consolidação, ele está dizendo da importância de você treinar, de você discipular, até que a pessoa tenha maturidade para resistir sozinha, né, às heresias, os desvios, os enganos e as tentações. Ele diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te, porque se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Aqui você vê claramente que, ainda que ele esteja se dirigindo àquela igreja, né, do primeiro século, ele também se dirige para a igreja, profeticamente falando, a igreja desse período a partir da reforma religiosa, né, que vai mais ou menos até o ano 1700, mas ele também está falando para a igreja dos nossos dias, porque Jesus está dizendo: se você não vigiar, eu virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Aqui está falando do arrebatamento, claramente, tá? Então, e o desafio que Jesus faz para a igreja? Ele, na verdade, faz 2 desafios aqui. Ele diz: olha, se você for fiel, né, o seu nome permanecerá no livro da vida. E o segundo desafio que ele faz: fique fiel, permaneça, se arrepende. Por quê? Porque o seu nome será confessado por Jesus diante do Pai. Lindo isso, né? É incrível, mas em toda a igreja Jesus fala de arrependimento, fala da oportunidade que ele nos dá de voltar para a visão correta, para a palavra de Deus, para uma vida de santidade. E nós precisamos ter essa consciência de que temos que entregar as nossas lutas, os nossos dilemas, as tentações e buscar o Senhor para que Ele nos ajude a estarmos fiéis esperando por Ele quando Ele vier.
Bom, gente, qual é o período da igreja de Sardes? É o período que vai da reforma, né, de Lutero, 1517, até o ano 1700. E eu quero falar aqui de alguns homens tremendos que Deus levantou nesse período. O primeiro deles é o Martinho Lutero, né, o principal reformador. Ele se tornou, durante sua vida, ele estudou foi bacharel em Direito, né, estudou Direito, mas ele decidiu, num certo momento da sua vida, entrar para a carreira do sacerdócio, né, se tornar um padre, um monge e tal. Mas acontece que no ano de 1508, ele foi se tornar professor na Universidade de Wittenberg, ele passou a morar lá. E ele descobriu, tá, em Romanos, capítulo 1, versículo 17, aquela grande verdade da reforma que diz: o justo viverá pela fé. Então, isso começou a causar uma série de constrangimentos, de indignação, porque à época a igreja romana estava construindo, né, precisando pagar a construção da Catedral de São Pedro, então eles começaram a vender indulgências. O que isso significa? É vender perdão para os mortos, assim como para os vivos. O camarada que tinha cometido um pecado sério, ele ia lá, pagava a indulgência e ele recebia o perdão. E isso foi, inclusive, para os mortos. Um filho, por exemplo, cujo pai, mãe, avô tinha morrido, ele pagava para garantir que os seus antepassados fossem para os céus. E isso, obviamente, era uma heresia. A Bíblia não diz que isso é possível. E Lutero, por conta destas indulgências, ele escreveu 95 teses que ele fixou na porta desta catedral de Wittenberg, na Alemanha, no dia 31 de outubro de 1517. Ali nasceu a reforma protestante, que se espalhou por toda a Europa por conta da imprensa. A imprensa de Gutenberg tinha sido criada, Lutero começou a publicar os seus escritos, livros pequenos, em alemão, fez uma parceria, isso é muito interessante, com o principal artista da época, que começou a fazer as capas dos seus livros, e ele realmente se tornou uma potência. Ele certamente usou da tecnologia da época, ele seria esses youtubers hoje que tem, né, os grandes comunicadores da mídia, que se valeu, tá? Ele se valeu desse tempo, da nova tecnologia de comunicação, e por conta disso e da graça de Deus, a reforma se espalhou para o mundo inteiro. Bom, além disso, quais foram os grandes presentes que Lutero deixou para a humanidade? Ele deixou a verdade, né, a tese do sacerdócio universal dos crentes, ou seja, essa separação entre clero e leigos, entre pessoas profissionais da fé e os leigos, não existe. Todos são sacerdotes chamados por Cristo para pregar o evangelho em todas as nações. A segunda coisa que ele deixou e defendeu com todas as suas forças é que a Bíblia é a única autoridade para a fé cristã. Por quê? Porque nesse tempo a Igreja Católica já usava da tradição como um instrumento também de autoridade. Ou seja, em alguns momentos que a palavra de Deus discordava da tradição, a igreja ficava com a tradição, porque considerava até a tradição acima das Escrituras. Lutero foi contra isso e ele bateu firme, né? E ele também falou sobre justificação pela fé somente e não pelas obras. Gente, Lutero foi um grande homem, um grande reformador. Mas nós temos outros reformadores importantes, como Zwinglio, Calvino, John Knox, Roger Williams, além de outros homens que Deus levantou nesse tempo para disseminar a palavra de Deus e, sobretudo, a visão da salvação pela graça por meio da fé, né? A justificação pela fé. Bom, gente, estamos chegando ao fim. Quero pedir para você compartilhar esse vídeo para muita gente. E agora as últimas duas igrejas são as minhas preferidas: Filadélfia e Laodiceia. Fica aí, tunado, ligado, porque daqui a pouco nós estaremos trazendo a próxima mensagem. E mais uma vez eu peço, por favor, queridos, compartilhem para todo mundo. Além de conhecimento histórico, de aplicação espiritual, Deus vai falar muito com você e com muita gente através
destas cartas e dessas igrejas. Amo vocês, um beijo grande no seu coração, em nome de Jesus.